Fala galera, e aí, 100%? Bom pessoal, hoje dando continuidade ao nosso estudo de matemática e financeiras, vamos estudar juros compostos. Na aula passada a gente estudou os conceitos de juros, juros simples, vimos as fórmulas e as derivações das fórmulas para calcular os juros simples, onde a gente pode calcular a taxa de juros, o montante, podemos calcular os juros em si, né, o valor dos juros e o capital inicial. Hoje a gente vai estar estudando juros compostos e para iniciar a gente vai ver a definição de como se calcula o juro composto. Bom, a gente viu que capitalização nada mais é do que as ferramentas que nós estudamos dentro da matemática financeira para se calcular os juros, ou seja, aquele valor acrescido ao capital inicial. E aqui a gente vai denominar juro composto ou capitalização composta a capitalização com juros, onde conforme o período de tempo avança, o meu capital, ou seja, o meu montante é calculado sobre o valor anterior. Ah, professor, como assim? A famosa expressão juros sobre juros. No juros simples, quando eu pego R$100 emprestado, os juros sempre vão ser iguais, certo? Se eu calculo 10% de juros sobre R$100 que eu peguei emprestado, eu vou ter R$10, pagar R$10 a mais sempre todo mês. Então, no mês 1 eu vou pagar 110, no mês 2 eu vou pagar 110, no mês 3 eu vou pagar 110. Já nos juros compostos, não, os juros compostos é diferente. Se eu fixo a taxa de 10% ao mês, no mês 1 eu vou pagar R$110. No mês 2, eu não vou pagar R$110, eu vou pagar 10% de R$110, que é o valor da última parcela. Então, por isso eu chamo juros sobre juros. O juros sempre é calculado sobre o montante anterior. Beleza? Mais uma vez, no juros simples, o juros é fixo. 10% sempre sobre o capital inicial. Nos juros compostos, o juros é flutuante. Ou seja, desculpa, o juros é flutuante não. O total a ser pago é flutuante. Os juros é de 10%, mas sempre calculado sobre o montante do mês anterior. Beleza? Bom, essa é a definição principal sobre juros compostos. A gente sabe que dentro da matemática financeira, o essencial é saber as fórmulas para estar calculando os juros, até porque os juros são a base da matemática financeira. Não existiria matemática financeira se não fosse para calcular os juros sobre determinado valor ou quantia que você pega emprestado. Dessa forma, a gente tem essas duas fórmulas aqui que vão estar auxiliando a gente a estar calculando, seja o montante, seja o capital inicial. E seja também um valor no decorrer do tempo. Se eu quero, sei lá, quanto eu pago de juros no mês 3 a 10%. E assim por diante. Essas fórmulas vão estar auxiliando a gente. Bom, primeira coisa, a gente precisa identificar o que são esses valores que aparecem nas nossas fórmulas. O CN, pessoal, é o nosso montante final, certo? O que é o montante? É a mesma coisa do montante nos juros simples, o valor final que eu vou pagar. O CN é o montante final. A gente muda os valores aqui, os nomes, porque vocês vão ver que conforme o tempo, essas variáveis vão se alterar. Lá nos juros simples eram fixas, aqui se alteram. O CN é o montante final, o montante que eu vou ter ao final do período de capitalização, certo? C0 é o nosso capital inicial, beleza? N é o nosso período de tempo, I é a taxa de juros e JN é conforme os juros é o valor dos juros conforme os meses. A gente pode ter no mês 1, sei lá, R$10 de pago de juros, no mês 2 vou ter R$10,10, porque é um juro composto, então sempre vai estar aumentando o valor que eu vou estar pagando de juros conforme os meses. Beleza? Mais uma vez, CN, montante final, ao final do período de capitalização composta. C0, capital inicial. N, o período de capitalização, ou seja, o período ao qual eu vou estar efetuando aquele empréstimo, vou estar efetuando o pagamento daquele empréstimo. I é a taxa de juros 10, 25, 0,5% ao ano, ao mês. E JN é conforme os juros vão se progredindo, o valor dos juros vão aumentando conforme os meses. Beleza? Então vamos às formas. Para calcular o montante, é CN igual, CN que é o montante, C0 que é o capital inicial, vezes, entre parênteses, pessoal, lembre-se, matemática básica, entre parênteses, 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado a N, que é o número de prestações. Lembrando que esse I, se for 10%, é 10 dividido por 100. Então, você vai ter lá 0,01, certo? E 0,1, desculpa, e assim por diante. Beleza? Mais uma vez, para calcular o montante, você vai determinar o CN. O que é o CN? É o mês que você quer. Por exemplo, se você quer determinar um montante, você vai pagar uma parcela em 6 parcelas. Você quer determinar o montante final? Vai ser C6. Se você quer determinar quanto você vai pagar no mês 4, é C4. E assim por diante.
certo? C0, capital inicial, quando você pegou emprestado no dia 1 ali. Chegou no banco, quer pegar R$1.000 emprestado. Esse é o seu C0. Vezes 1 mais a taxa de juros, mais uma vez, é a taxa que é a porcentagem dividido por 100, 10 dividido por 100, 20 dividido por 100, meio dividido por 100 e assim por diante, elevado a N, que esse N é o período de capitalização. Se você colocou que é o C4, o N vai ser 4. Se você colocou C6, o N vai ser 6 e assim por diante, certo? Para calcular o capital inicial, observe que a única coisa que eu fiz foi isolar o C0. Então, dessa fórmula, eu peguei 1 mais I elevado a N e passei dividindo no CN. Essa é a forma de calcular o capital inicial. Existem outras inúmeras fórmulas derivadas dos juros, dessas duas formas, da fórmula do montante do juro composto. Nós não vamos estudar elas, primeiro, por conta do tempo, segundo, por conta do distanciamento, que muito provavelmente não ficaria tão claro quanto estarmos presentes em sala de aula, mas isso não impede vocês estarem estudando mais e me questionando sobre a utilização de outras fórmulas, certo? Pessoalmente, eu acredito que matemática financeira seja uma matéria que agrade a todos, até porque trabalha com situações mais presentes no nosso dia a dia, certo? E vamos continuar aqui. Vendo essas duas formas de juros compostos, as gravem que elas serão muito utilizadas nos nossos exercícios posteriores. Bom, pessoal, agora a gente vai ver o que são taxas equivalentes. Dentro de juros compostos, eles têm essas taxas equivalentes. O que são taxas equivalentes? Aqui a gente vai ver só os conceitos, beleza? E aí, conforme nós formos avançando, nós vamos vendo alguns detalhes sobre essas taxas equivalentes. Lembrando que elas são trabalhadas dentro dos juros compostos, beleza? Então vamos lá. Taxas equivalentes. Duas taxas são equivalentes quando, se referindo a períodos de capitalização diferentes, produzem os mesmos juros num determinado período, quando aplicados sobre o mesmo capital. Mais uma vez, duas taxas são equivalentes quando se referindo a um determinado períodos de capitalização diferentes, produzem os mesmos juros num determinado período. O que significa isso? Você pega R$100 emprestado e o João pega R$100 emprestado no mesmo banco. Só que o João vai pagar esses R$100 a juros compostos em 4 meses. E eu vou pagar esses R$100 a juros compostos em 6 meses. Porém, quando eu vou exercer a taxa de juros em determinado período do tempo, nós dois vamos estar pagando o mesmo valor para o banco. No tempo 1, por exemplo, sei lá, 10% de juros, eu e o João vamos estar pagando o mesmo valor, certo? Porque nós dois pegamos R$100 emprestados, nós dois desenvolvemos a taxa de juros de 10% e resolvemos pegar essa taxa de juros. Então, no mês 1, nós dois vamos pagar o mesmo valor, certo? É o que a taxa equivalente diz. Duas taxas são equivalentes quando, se referindo a períodos de capitalização diferentes, produzem os mesmos juros, ou seja, o mesmo valor de juros, num determinado período, quando aplicados sobre o mesmo capital. É isso que eu falei. Pessoa 1 e pessoa 2 pegam R$100 no banco, períodos diferentes para pagamento, um em 4 meses, por exemplo, outro em 6, porém, em determinado período de tempo, elas pagam a mesma quantidade de juros. Isso são taxas equivalentes. Aqui a gente tem o cálculo das taxas equivalentes. Para facilitar a nomenclatura, vamos denominar por I o valor da taxa correspondente ao menor período de capitalização e por I maiúsculo o valor de taxa para o maior período de capitalização. Beleza? Então aqui, I menor é o valor para a taxa correspondente taxa de capitalização menor e maior para a taxa de capitalização maior, ou seja, I minúsculo para o maior período, para o menor período e maiúsculo para o maior. Supondo que, conhecida a taxa I do menor período de capitalização, queremos obter a taxa Izão equivalente, ou seja, se eu conheço a taxa de menor período de capitalização, para me determinar a taxa de maior período de capitalização, eu uso a seguinte fórmula. Izão em maiúsculo é igual a 1 mais I elevado a N menos 1. Lembrando que esse I é o período de capitalização, Izinho é a taxa, e esse 1 é um valor real qualquer, beleza? Já para calcular a menor taxa de capitalização, eu tenho raiz enésima, né, de 1 mais Izão menos 1. O que eu fiz? Passei esse N para o lado contrário em raiz, né? Passei o 1 para lá e passei ele em forma de raiz. Essas taxas equivalentes, pessoal, nós não vamos estar usando elas com tanta frequência, certo? Tanto que eu nem coloquei exemplos aqui. Elas são mais a título de curiosidade, de elucidação, mas são taxas que mostram que em períodos de tempo
existem flexibilidades dentro do cálculo de juros, tanto que os bancos usam esse sistema de cálculo, tanto porque eles faturam mais, que o banco nunca sai perdendo, quanto porque existe essa flexibilidade para a pessoa estar ainda ali fazendo esse empréstimo. Então, as taxas de equivalência, mais uma vez, são taxas, são valores de juros que variam, certo? Porém, se eu pego o mesmo montante, varia o período de tempo, o período de capitalização, até determinado período, as taxas de pagamento vão ser as mesmas, certo? Bom, pessoal, vamos ver esse exemplo aqui de juros compostos, beleza? Para a gente estar vendo como que se aplica essas fórmulas. O exercício pede o seguinte, ele quer saber qual que é o montante, ou seja, aquele CN lá final, aplicado sobre o capital inicial em juros compostos de 5% ao mês durante um período de 6 meses. Nesse caso, nosso N vai ser 6. Por que vai ser 6? Porque é um período de 6 meses. Então, C6 é o montante, que é o que eu quero saber no final do período de 6 meses. C0 eu conheço, que é o meu capital inicial, que é 7.800. I é a taxa de juros, que é de 5%, então é 5 dividido por 100, então é 0,05. E N é o total de mês, o período de capitalização, que é de 6 meses. Aplicando naquela fórmula, que ele coloca a fórmula 8, mas aquela fórmula 8 é montante é igual capital inicial vezes, entre parênteses, 1 mais taxa de juros elevado a N. Aplicando nessa fórmula, pessoal, passo a passo a gente tem o seguinte, C6 é o valor que eu quero determinar, capital inicial 7.800 vezes 1 mais 0,05 elevado a sexta. Lembrando que a gente resolve primeiro que está dentro de parênteses, esse cálculo vai ficar 1,05 elevado a sexta. 1,05 elevado a sexta é 1,34009, certo? Este 1,34009 vezes o capital inicial, ou seja, vezes 7.800, é igual a 10.452,70 centavos. O que significa toda essa conta, professor? Significa que ao final do período de 6 meses, o montante total que eu paguei ao banco, por exemplo, se eu peguei R$ 7.800 emprestados a 5% ao mês, é de R$ 10.452,70. Façam o seguinte, façam essa mesma conta com a seguinte diferença. Em vez de juros compostos, calculem para o juros simples e vocês vejam a diferença que dá entre o juro composto e entre o juro simples. Vocês vão observar que o juro composto, o montante final é muito maior em relação ao juro simples, certo? Falar a verdade, em relação ao juro composto e o juro simples, o único momento em que o montante pago em juros vai ser igual é o N igual a 1, no primeiro mês. Por que no primeiro mês? Porque no primeiro mês, ambos são calculados sobre o montante inicial. A partir do segundo mês, o juro composto calcula sobre o montante anterior, certo? Do mês 1. E o juro simples continua calculando sobre o montante inicial. Beleza? Já deixa a dica aqui que vai ter muitos exercícios nesse sentido. Calcula o juro simples, calcula o juro composto e me diga a diferença em valores entre os dois. Beleza? Bom, pessoal, a aula de hoje a gente iria trabalhar esses conceitos de juros compostos. Lembre-se daquelas duas fórmulas que apareceram lá em cima, uma para calcular o montante, uma para calcular o capital inicial. Se você souber a fórmula para calcular o montante, você sabe a fórmula para calcular o capital inicial. Beleza? Mais uma vez, frisem naqueles conceitos chaves, que é o CN, que é o montante para o capital, para a capitalização composta, que é o C0, que é o capital inicial para a capitalização composta, N é o tempo de capitalização e I são as taxas de juros. Toda quarta-feira eu disponibilizo esses slides para vocês estarem revendo eles, estarem compreendendo melhor os conteúdos. Estou disponível por WhatsApp, Telegram e aqui no nosso Google Sala de Aula, beleza? Bom, pessoal, no mais é isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição e falou mais nesse exercício, hein? Até!